sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, vamos falar de Marquinhos Gabriel nesse começo de vídeo, um jogador que tá dando uma repaginada na carreira e tem melhorado muito os seus números no Vasco. Vou trazer para vocês um levantamento feito pelo Globoesporte.com que detalha a melhora na carreira do Marquinhos Gabriel nessa temporada. O jogador completou 31 anos de idade e, em comparação com a temporada dele 2020, que ele jogou por Cruzeiro e Atlético Paranaense, em apenas 4 meses e meio de Vasco, ele já tem números superiores do que em toda a temporada 2020. Na temporada passada, Marquinhos Gabriel disputou 20 partidas e no ano de 2021 ele já tem 21 partidas. Ano passado ele marcou 2 gols pelo Atlético Paranaense e nenhum pelo Cruzeiro, ambos feitos no Campeonato Paranaense. E no Vasco ele chegou à vice-artilharia do Vasco na temporada. Tem 6 gols marcados. 3 gols no Campeonato Carioca, 1 na Copa do Brasil e 2 gols marcados na Série B. O gol contra o CSA ou também agora contra o Guarani. Além disso, ele tem 4 assistências, é um dos maiores garçons do Vasco na temporada, junto com Léo Matos e Léo Jabá. E aqui Marquinhos Gabriel participou de 10 gols do Vasco na temporada. Inclusive, vou colocar para vocês na tela alguns números levantados pelo companheiro André Garoni, lá do blog do Garoni, e é muito interessante. A galera chorava muito a saída do Benítez, falando de números, tá? Desempenho aí a gente pode discutir. O Marquinhos Gabriel participa de mais gols do Vasco do que o Benítez. O Benítez na temporada inteira, ano passado, participou de apenas 7 gols. E como vocês estão vendo os números aí, o Marquinhos Gabriel já tem 3 participações em gols a mais do que o Benítez. E ainda temos aí mais 4 meses de ano ainda para rolar. Os números dele podem melhorar. E eu vou colocar para vocês na tela todos os meias do Vasco. Foi um levantamento feito pelo André Garoni, de 2009 até essa atual temporada. Marquinhos Gabriel já superou alguns meias e desde 2018 ele já tem o melhor desempenho de um meia com a camisa do Vasco, somando gols e assistência. Tem alguns jogadores que ele ainda pode ultrapassar. Então Marquinhos Gabriel vem sim melhorando. Muita gente ainda o critica, chama ele de soninho, ele dá uma apagada. E aproveitando, falando do soninho, vamos falar da parte física. O Globoesporte.com entrevistou o coordenador científico do Vasco, o Marcos César, e nessa entrevista algumas coisas chamaram a atenção. O Marquinhos Gabriel é o 3º jogador do Vasco em desempenho físico na temporada. Ele vai apresentar para vocês alguns números do Marquinhos Gabriel e o trabalho que foi feito com ele, para que o Marquinhos Gabriel possa ter essa subida na temporada de 2021. Quando ele chegou ao clube, nosso departamento de saúde e performance fez uma análise criteriosa do seu histórico, número de jogos nas últimas temporadas, minutagem em campo e as lesões que ele havia sofrido. Paralelo a isso, realizamos uma avaliação física criteriosa da sua condição física naquele momento. Após esta análise, foi traçado um planejamento para que ele melhorasse sua condição física geral. Feito este diagnóstico, traçamos um plano de intervenção para melhorar a sua condição. Concomitantemente, às atividades diárias com o grupo, ele seguiu um planejamento individualizado. Outro aspecto importante foi o controle de carga realizado durante o Campeonato Carioca principalmente. Neste período, fomos incrementando gradativamente a sua minutagem em campo e com isso conseguimos acumular um volume grande de sessões de força e do protocolo preventivo. No momento, passadas as 14 rodadas da Série B, o Marquinhos Gabriel está entre o top 3 em desempenho físico nos jogos. Os seus números impressionam, tanto em distância total percorrida, ações realizadas em alta velocidade e ações de força. Vale ressaltar a dedicação e o comprometimento do Marquinhos durante todo esse período. Ele não tem medido esforços no dia a dia para que siga evoluindo cada vez mais, concluiu o coordenador científico do Vasco, Marcos César. Bom, só para finalizar aqui o assunto Marquinhos Gabriel, vocês devem ter estranhado esse cabelo louro dele aí. Ele tá fazendo uma ação de marketing junto com a Ambev, a Brahma, que é patrocinadora do Vasco.
A Brahma lançou aí uma campanha chamada Cortes Cremosos para resgatar aqueles cortes exóticos no futebol brasileiro. E todas as equipes patrocinadas pela Brahma, a Brahma escolheu um jogador dessa equipe para poder lançar um cabelo diferente. O Marquinhos Gabriel foi o escolhido do Vasco, por isso ele lançou esse cabelo loiro aí. E aí, vocês aprovaram o corte de cabelo do Marquinhos Gabriel? Deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos falar agora de Hernanes. Falei pra vocês no vídeo anterior, ele deu uma entrevista à TV Gazeta ontem lá no Mesa Redonda e disse que nessa semana ele vai definir o seu futuro. E ontem à noite, em live lá no canal do Jorge Nicola, o jornalista trouxe um pouco mais de detalhes. Acha pouco provável uma ida dele para o Atlético e disse que a relação muito boa dele com o Alexandre Pássaro pode facilitar uma vinda dele ao Vasco. Ele vai até dar alguns papos de bastidores da importância do Alexandre Pássaro nas duas últimas idas do Hernanes ao São Paulo. Confere aí. Sobre o Hernanes, eu não acho que caberia no Atlético, tá? Não acho que ele tem a dinâmica de jogo que o Atlético precisa. Já é um jogador mais veterano, que tem tido muita dificuldade em jogar. Acho que talvez o Hernanes seja caro demais. O teto salarial do Atlético hoje gira na casa dos 150, 200 mil reais por mês, né? E é esse o problema do Hernanes. Ele até deu uma entrevista ontem ao Mesa Redonda falando sobre a possibilidade de ficar no Brasil. Ele quer jogar no Brasil, mas vai esperar por proposta somente nessa semana. A semana é decisiva pro Hernanes. E aí eu contei também que eu perguntei para uma pessoa do São Paulo que trabalhou com o Hernanes e com o Pássaro. Essa pessoa me contou que as duas vezes em que o Hernanes foi contratado recentemente para o São Paulo, em 2017, e depois quando ele foi comprado em definitivo, as duas tiveram a participação direta do Alexandre Pássaro. O Hernanes e o Pássaro são muito amigos. Isso poderia acabar ajudando nesse processo de convencimento. Bom, vamos acompanhar de perto. Essa semana o Hernanes decide seu futuro e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. Vamos falar de São Paulo agora. O Vasco enfrenta o São Paulo amanhã às 9h30 da noite no Morumbi, com a derrota por 5-1 para o Flamengo no Maracanã no último domingo. O São Paulo entrou novamente na zona de rebaixamento e o São Paulo está correndo atrás ali de tentar colocar a campo contra o Vasco alguns jogadores que vinham fora por lesão. E 2 jogadores devem estar aptos a jogar. Vai ter um treinamento hoje, nesta terça-feira, lá no CT da Barra Funda, e o Crespo vai definir os relacionados para a partida. Luciano e o volante William, que estão fora já há um bom tempo, devem ser relacionados para essa partida. O Luciano é um jogador que preocupa, né? Um jogador que fez um barulho muito grande na temporada passada e foi peça fundamental para o título paulista do São Paulo na temporada de 2021. E outros 2 jogadores que estão contundidos também há um certo tempo dificilmente conseguirão estar relacionados para o jogo amanhã, que é o atacante Éder, que foi até especulado no Vasco no final do ano passado, veio da Itália e está fazendo uma boa temporada com a camisa do São Paulo, e o volante Luan. Esses 2, a possibilidade de jogarem contra o Vasco é bem baixa, mas o William, que não atua desde o dia 20 de junho, na derrota para o Santos, e o Luciano, que foi artilheiro do São Paulo na última temporada, devem ser relacionados para a partida. Benítez, que vinha de contusão, ficou no banco de reservas contra o Flamengo, entrou no segundo tempo, é outro que deve jogar contra o Vasco. Se titular ou não, a gente ainda não sabe. Lembrando que não tem nada do Benítez não poder jogar contra o Vasco, tá? O contrato que ele fez com o Independente não tem nada amarrado de que ele não possa jogar contra o Vasco. Ele é jogador do Independente, então o Benítez poderá atuar normalmente contra o Vasco. Aproveitando, falando de jogador que não pode jogar, o Daniel Amorim, que jogou pela Tombense na Copa do Brasil, não pode jogar a Copa do Brasil pelo Vasco. Então nós temos certeza o desfalque do Daniel Amorim, beleza? Olha, e para finalizar, falando ainda de Vasco e São Paulo, não achem que o jogo vai ser fácil não, tá? Inclusive, quem assistiu na íntegra o jogo entre o Flamengo e São Paulo, o São Paulo foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo em boa parte do jogo, acabou o primeiro tempo 0-0, com 5 minutos do segundo tempo, São Paulo abre 1-0, e após tomar o empate, o time deu um apagão ali de 15 minutos, e aí abriu a porteira ali e saiu um gol atrás do outro. Se o São Paulo jogar o que jogou ali 60 minutos ali contra o Flamengo, tem grandes chances de fazer um grande jogo contra o Vasco. O Vasco tem que respeitar muito São Paulo, não é porque eles vêm uma goleada estão na zona de rebaixamento que a gente vai achar que vai chutar cachorro morto. O Vasco tem um retrospecto favorável com o São Paulo nos últimos jogos, mas temos que respeitar sim o São Paulo, porque é uma grande equipe. E para finalizar...
Até falando sobre isso, o Vasco vai ter que, chegar, como diz o Lisca, né? Pé na garganta ou pé na bola. Até aproveitar, vou deixar o próprio Lisca comentando essa situação, que é algo que ele quer implementar no time do Vasco, dar mais agressividade na marcação. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Chegou até que dar essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta, vai estar junto. Valeu, fui!